a forma de se pensar. É a mudança na forma de se pensar. O que é arrependimento? Chorar? Ficar triste? Não. O que é arrependimento? A gente já aprendeu. Mudança, metanoia, mudança de mentalidade. Então, o fruto disso que seria? Ser percebido como uma pessoa que agora pensa diferente. E como é que a gente é percebido por pensar diferente? Que a gente escreve um monte de coisa de textão no Facebook? Não. Por quê? Pela atitude, pelo comportamento. Então, pelo comportamento, as pessoas percebem se eu mudei de pensamento. Eu já vi muitos casos, inclusive isso já aconteceu comigo, de eu achar que eu mudei de pensamento. Porque eu aprendi alguma coisa nova e eu até ensinava os outros. Deixa eu falar, não é nada disso, já aprendi a revelação, agora funciona assim. Mas as pessoas aprendem mais através do comportamento. Vendo, criança principalmente, né? A gente falou também que existem pessoas que estão fisicamente no reino, entraram no reino, mas não espiritualmente. É mais ou menos assim, eu falo muito do reino, eu ensino muito do reino, mas eu não transmito vida, ou eu não tenho sinais do reino. Quando eu faço parte de uma nação e visito um outro país, quando a gente chega lá, as pessoas percebem, mesmo que a gente fala a língua deles, não é? Ah, acho que você é brasileiro. Ah, não é? Não funciona assim? Não só pelo sotaque, às vezes você disfarça o sotaque, mas pelo seu comportamento, pelos seus hábitos, pelo que você gosta de comer, pelo que o seu estilo. Tem pessoas que falam que são representantes de Cristo. Tem gente que fala isso? Você já falou que é representante de Cristo alguma vez? Você lembra, senhora? Deixa eu contar para vocês, eu tenho um crachá, sou representante de Cristo, eu vim aqui falar no nome dele. Sabe representante? Fui representante comercial há muito tempo, eu sei o que é representante. Você chega em um ambiente profissional, em uma empresa, como a manifestação daquela marca que você representa. Então eu trabalhava muito com calçados, então eu chegava nas lojas de calçados para representar aquela marca que eu representava, e eu falava na linguagem da empresa. Então as pessoas, chegou o Marcelo, da empresa tal. Tem representante que internaliza tanto isso, que o nome dele começa a se misturar com o nome da empresa. Conheceu gente assim? O fulano daqui a pouco está falando só o nome da empresa. Chegou aí a empresa tal. Quando é que a gente fala isso, que eu sou representante? Quando você faz uma oração e fala assim, em nome de Jesus. Você já fez essa oração e falou no final? Em nome de Jesus. Às vezes a gente acha que isso é um patuá. Então a gente acaba de orar e fala, em nome de Jesus. E vai acontecer, porque eu falei. Deixa eu te falar, você não precisa falar em nome de Jesus. A Bíblia não te ensina a falar essa palavra. Ela te ensina a orar como se fosse Jesus ali. Então, eu estou aqui em nome de Jesus e declaro isso. É diferente? Então, a oração em nome de Jesus não é porque no final porque senão eu vou desonrar Ele. Não, você desonra Ele quando você fala e não vive. Eu falei que eu ia falar umas coisas difíceis, né? Já era mais para o final, mas tudo bem. Vamos lá. Às vezes o computador para e eu preciso mudar, então vamos lá. Às vezes a gente fala o idioma do reino, se veste como tal, mas a gente não acessa uma vida espiritual. Eu vou pedir algo aqui, se você sentir à vontade, faz. Quem aqui tem Jesus como Senhor da sua vida? Levanta a mão. Se você se sentir à vontade, tem bastante gente, tá bom? Se você tem Jesus como seu Senhor, o reino dos céus é a sua cidadania. Ok? E tudo que tem no reino, como cultura, como investimentos, bens, como comportamento, é a maneira de eu viver. E o reino dos céus é material ou imaterial? É espiritual ou é natural? É espiritual. Se ele é espiritual, que tipo de vida que eu tenho que levar? Espiritual. E o que está acontecendo no natural deveria me abalar?
Eu não sou daqui, eu não funciono dessa jeito, eu não funciono assim, eu funciono espiritualmente. Então, quando eu entro num ambiente natural, tem alguém que tem emprego aqui, trabalha numa empresa como funcionário? Então, quando você entra na empresa, você levou o mundo espiritual ali para dentro. Fechou? E o mundo espiritual se chama, aí nesse caso, chama Reino dos Céus. Um lugar que é cheio de maravilhas. Cutuca seu vizinho e fala assim, maravilhas. Lá é cheio. Você quer ver maravilhas? Olha para mim, fala. Olha para mim. Ué, vocês não são do reino de maravilhas? Anda comigo que vocês vão começar a falar. Olha para mim, gente. Amém? Eu quero falar sobre 4 grupos de religiosos, de judeus, que existiam no tempo de Jesus. Lembra que na semana da Páscoa a gente falou como funcionou, por que Jesus veio naquela época, porque tinha uma história, um cenário apropriado para a entrada de Jesus na terra? Quem estava aqui vai lembrar disso, ok? Mas existiam 4 povos, 4 grupos diferentes, existiam mais, mas 4 grupos principais entre os judeus: os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Tá? Tinham 4 grupos com comportamentos específicos naquela época quando Jesus chega à terra. E aí, eu anotei algumas coisas importantes sobre esses 4 grupos. Os saduceus, eles tinham pacto com os romanos. Lembra que Roma era o império dominante sobre a terra? Então, Roma toma Israel. Então, em Jerusalém, tem uma galera lá que são saduceus. E aí eles fazem um pacto com os romanos. É mais ou menos assim, o Brasil é tomado pela Rússia, e aí um grupo faz um pacto com a Rússia, e não age mais tanto como brasileiro. E por que eles fazem isso? Porque o foco deles está no poder, está na influência, no controle. Se eu fosse você, anotaria. Eles não criam na ressurreição e não criam na espiritualidade. Então, os saduceus não creem no movimento espiritual. Hoje ainda tem muita gente que não crê no movimento espiritual, apesar de ser latente. E se você quiser ver, eu queria muito hoje falar sobre sinais, mas a gente ainda não está nesse momento, mas logo a gente vai falar sobre sinais. Eu creio que o momento, a palavra e o efeito vai acontecer ao mesmo tempo, e a gente está chegando nesse período. São sinais muito grandes que o Senhor está trazendo. Eu me conectei essa semana com um grupo, comecei a fazer contato, não me conectei ainda, com um grupo dos Estados Unidos, que eles criaram dentro da igreja deles um ministério de ressurreição. Eles têm ido a algumas igrejas e gerado dentro dessas igrejas um grupo que é chamado também Ministério de Ressurreição. Todos esses grupos todos esses grupos experimentaram pelo menos uma ressurreição já nas orações deles. E tem um grupo que há 6 meses foi instituído, e se eu não me engano, onde que o Gui se formou mesmo? Boston. Em Boston, que 9 pessoas foram ressuscitadas lá. Tá? Então a coisa ficou um pouquinho séria, mas não era para falar isso hoje, mas vamos lá. Então, os saduceus não creem nessas questões espirituais. E aí é porque eu queria criar o desafio assim. Eu já vi muitos sinais, muitos, de reconstituição corporal na minha frente, de uma mão destruída e um grupo de garotos e garotas orarem e a mão ser reconstituída. Aqui no Just a gente já viveu coisas assim também. Essa foi na nossa casa, numa reunião que seria um connect na nossa casa, e uma mão foi reconstituída. Eu já tive a experiência da minha perna crescer, assim, só da pessoa abrir as mãos, assim, eu colocar os 2 calcanhares, e eu tinha uma perna menor que a outra, a pessoa orou e a perna cresceu, filmando. Então, é uma série de situações aí muito grandes. Eles não criam nisso. Também eu falei dos fariseus, né? Os fariseus eram separatistas,
Tinha uma coisa que eles eram legais, eles eram os fiscais dos pecados dos outros. Eu chamaria de xerifes. Porque avalia se é crime, prende, julga, condena e manda matar. Eles faziam isso. Então os fariseus eram separatistas, fiscais dos pecados dos outros, colocavam peso sobre as pessoas, que eles mesmos não carregavam isso. Já leram isso na Bíblia? Jesus falava bem forte com esses caras. Eles tinham algo que é a ortodoxia, diferente da ortopraxia. Eu sei que essas palavras são bem difíceis, mas a gente precisa aprender um pouquinho sobre elas hoje, para entender o que é um comportamento e o que é o que a gente prega. Por isso que Jesus falava assim, Hipócrates, atores, que é a mesma palavra, vocês falam e não fazem. Isso só acontecia no tempo de Jesus. Sim ou não? Sim ou não, gente? Tem hipócrita ainda? Então tá. Então, a gente vai ver mais dois grupos, os outros dois grupos, mas antes eu queria falar assim, tem 3 tipos de igrejas hoje. Principais, tem mais, tá? Mas os principais, eu organizei em 3 grupos. É o grupo que está focado na doutrina, no ensino e no estudo bíblico. Eles fazem discípulos, eles formam pessoas, normalmente eles abrem universidades, cursos bíblicos, escolas de ensino bíblico, e aí vai, tudo ensino, escolas dominicais e tal. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Se não tivesse, a gente estaria muito mal sem essas escolas, amém? Mas o problema é que o foco está ali, no ensino e no estudo só. Existe um segundo grupo que foca muito nas práticas sociais, nos socorros e nos atendimentos. Algum problema com isso? Jesus fala assim, se você não cuidar dos pequenininhos, não é? Quando me visitastes na prisão, lembra desses textos? Então, é para a gente cuidar das pessoas? Fala. Você me ajuda, eu te ajudo, combinado? Então, vamos lá. É isso aí. Então, se eu busco essas práticas assistencialistas, eu vou ajudar um monte de gente. Mas alguns transformaram isso no evangelho. Já viu aquelas pessoas que falam assim, vê alguém fazendo uma caridade e fala, aí vem os comentários, né? Isso sim é o evangelho. Já viram essas coisas? Isso não é o evangelho, queridos. Isso é uma atitude de um evangélico. Amém? É um comportamento, mas não é o evangelho. E tem o terceiro grupo que tem foco na espiritualidade. Estou olhando o horário aqui, acho que vocês me atrasaram, né? Então aguenta aí. Tem foco na espiritualidade, nas experiências espirituais com Deus. Sabe aquela coisa do sapatinho, do movimento, às vezes não tem palavra, mas tem muito movimento e fogo, e Jesus, e Espírito Santo, já viu? Vocês viram alguma vez isso? Eu chamo umas pessoas aqui em cima, se vocês quiserem, para vocês verem. Vem cá, Vinícius. Então, o que tem de errado nisso? Nada. O problema é quando eu defino como a base para a minha igreja, ou para a minha vida espiritual. Eu preciso dos 3. A igreja primitiva tinha os 3. Tinha movimento espiritual, cura, sinais, tinha. Eles cuidavam dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Cuidavam. E separavam para o estudo da palavra? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Na sua vida, sozinho, você tem hoje as 3 práticas? Responde para você. Se você diz que é importante, então vai. A gente falou da ortodoxia. Ortodoxia é a doutrina, o ensino. É o papel de revelar as escrituras. Então você vai ver muita igreja ortodoxa. Essas igrejas estão focadas na base bíblica, no ensino. Tem a ortopraxia, que é a prática. Eles vão para a rua. Muitos vão chamar isso também de evangelho prático, e não é, tá? Evangelho prático é eu aprender o evangelho e pôr em ação. E tem o último, anota aí, ortopatia.
Eu tive de anotar, ajuda também, anota aí. Ortopatia é a promoção da experiência com Deus, as experiências espirituais. Pastor, mas por que você está trazendo tudo isso aí? Era melhor a gente falar de Jesus, Jesus é bom e o diabo é ruim e a gente ia sair feliz. Eu estou te falando isso porque você precisa definir que tipo de representante de Jesus você é. Antes de eu falar desses dois grupos que faltaram, se você construir esses 3 perfis em você como cristão, você se torna inabalável. Primeiro, que se você tem a palavra, você não pode ser enganado. Segundo, que se você cuida das pessoas, você realmente parece com Cristo. Terceiro, se você se relaciona com o Espírito Santo, o que pode dar errado? Como é que você vai ficar triste ou se desviando, ou subindo e descendo e caindo? Não vai. Então hoje eu quero estabelecer 3 colunas para você estudar, para você pensar e para você analisar na sua vida qual delas você precisa investir mais tempo. As 3? 2? 1? Amém? Posso contar com isso? Não. Então na prática seria, para eu ser inabalável, eu sei, eu experimentei e eu apliquei. Fechou? Os 2 últimos grupos, são os essênios. Eles ficam na terra de Curã, em Israel, tá bom? Eles criavam lá irrigações. Eles são ótimos nessa coisa de trabalho com as irrigações. Tem canais de águas, que eu esqueci o nome agora, que eles criavam, muito bons. E tem um cara muito importante que vai para essa terra de Curã e vive com esses essênios lá. Quem é? Fala, João Batista. Fala aí, João Batista. Bem, gente, eu também não sabia. João Batista vai para lá. E uma das características deles é que eles batizavam. Está entendendo de onde vem a ideia de João Batista de batizar? Vem de um estabelecimento, de uma cultura, do ambiente que ele habitava. Outro, eles saíam do ambiente urbano e iam para o deserto. João Batista também fazia isso, lembra? Por que eles iam para o deserto? Para não se contaminar com os ímpios. Zelotes é o último. O hábito dos zelotes é tomar o governo pela força das armas. Lembra de algum zelote na Bíblia? Simão, o zelote. Lembra quando Jesus vai ser preso e os soldados vêm e Malco toma a frente e Pedro pega uma faca e corta a orelha de Malco? Porque todo zelote andava com uma faquinha, tipo uma espadinha assim. Então quando ele vem, já é o hábito dele, a cultura dele. Então a gente falou de 4 perfis do povo que vivia no tempo de Jesus, que estava em volta de Jesus, inclusive que afetou Pedro, que afetou João diretamente. E que será que a gente vê dentro da igreja ainda? Será que a gente vê um povo agressivo? Quando alguém chega com ameaça, a gente é agressivo? Será que tem alguém que, quando vê um problema, é melhor a gente se retirar? Será que é isso? Mas Jesus tinha essa mesma visão desses 4 povos? Tinha a mesma visão de João? Não. A resposta é não. Jesus não tinha o hábito de controlar o mundo através da força. Se você reparar, ele evitava os confrontos. Raramente ele tinha brigado. Ele evitava controlar o mundo através da influência da oratória, do marketing, da beleza, da qualquer abordagem. Paulo vem falar isso, né? A minha mensagem não consiste em palavras persuasivas humanas. Então, é um cuidado que deve ser. Então quer dizer que a gente tem que falar errado, caipira? Não, a gente tem que falar muito bem. A gente tem que ter excelência nas coisas do Senhor. A gente tem que procurar cada vez ser melhor. Por quê? Quando a gente não faz bem e alguém se aproxima, fala, mas esse Deus não deve ser tão bom não.
Então a gente precisa se esforçar no máximo possível. Claro que tem limitações, e eu falei semana passada também, que na sua fraqueza é que os sinais vão acontecer. Mas eu não posso me deixar ser usado para afastar pessoas. Eu tenho que ter uma boa educação, eu devo ter inteligência emocional como cristão? Sim, sim. Tem mesmo? Claro que tenho. Então, vamos lá. Jesus abandonou o mundo? Era o hábito dele? Nossa, quanto esse povo está problemático, vou fugir daqui, vou embora. Fez isso? Não. Então ele também não era como aquele povo dos essênios. Para Jesus, o reino é comida ou bebida? Não. O reino não é material, eu não estou preocupado com essas coisas. Essas coisas podem ser feitas a qualquer momento. Tanto podem que a tentação do diabo é: se você é filho de Deus, pega essas pedras e... Se ele não pudesse fazer, o diabo ia falar isso para ele, gente? Não. Então ele poderia operar no natural através do espiritual, mas não fez. Ok, até aí? Agora era a hora da gente parar e você falar para o seu vizinho o que você aprendeu, mas a gente vai pular essa parte, também. Eu quero que você fale algo alto agora. A religião é um buraco vazio. Esse é o seu mais alto possível. Eu queria assim que isso balançasse a cidade. Porque a religião é realmente um buraco vazio. É escuro lá dentro. Não tem nada que nos alimenta lá dentro. Mas a gente não sai. E eu não estou falando de placa de igreja. Estou falando de comportamento religioso que muitas vezes a gente tem. Na religião, no comportamento religioso, na mentalidade religiosa, eu não faço nada de novo. Tudo é uma ameaça. Na religião, tudo que a gente faz parece que é o ótimo, é o certo. E a gente compara com os outros. Ah, mas esse povo dança, aquele povo faz... Sim ou não? Isso é sinal que a gente é religioso, tá bom? E essa é a parte que eu mais gosto. A religião não é divertida. Parece que é. A gente fica super tomado, vive dentro daquele negócio, daquele buraco, mas não tem nada. Não acontece nada. A gente já sabe o que vai acontecer, a programação que vai, que acontece numa vida religiosa. Eu me sinto ameaçado o tempo todo. Eu tenho que proteger as coisas de forma natural, ou fugindo, ou benzendo, como se estivesse passando sangue, sabe, nos portais. Eu tenho que fazer rituais o tempo todo. Não tem nada de divertido nisso. Parece pra gente que a gente faz parte, mas a gente está preso. Posso falar igual a Gra? Faz sentido? Estou perguntando sério, faz sentido? A religião é uma prisão. Mas existe uma segunda prisão. A prisão do pecado. E às vezes a gente se prende na prisão do pecado, mesmo tendo recebido a chave da libertação da prisão do pecado, a gente fica lá dentro. Acontece isso ou não? Acontece. Jesus já deu essa chave? Não. Quebrou a cadeia? Mas eu fico ali. Por quê? Porque ao contrário da religião, abre os seus ouvidos espirituais para ouvir isso. É divertido o pecado. O pecado é muito legalzinho. E eu quero ficar por ali. Quem já pecou aqui, eu sei que não é o caso de vocês, sabe o que eu estou falando. Tem uns dois que riram, sabe? Esses são terríveis. É divertido. Para pecar, existe um processo de engajamento ao pecado. Esse processo a gente usa muito no lançamento de produtos, que é a percepção. Primeira coisa que é feita para a gente pecar. A gente percebe o pecado. Pode ser um post, pode ser uma palavra, pode ser um dinheiro que ficou, sabe? Pode ser uma insegurança que eu tenho, então eu preciso mentir.
Pode ser o que for, eu percebo o pecado. Então, para o lançamento de produto, a gente faz muito isso. Depois vem a experimentação. Então, eu vou lá e experimento o pecado, mas foi só essa vez. Não vai acontecer de novo, não. Depois da experimentação, e é legal e é divertido, o que eu vou? A próxima fase? Adoção. Aquilo começa a fazer parte do meu cotidiano. E eu vou na igreja e saio da igreja e continuo com aquilo, porque eu adotei aquele comportamento. Seja ele o pecado que for, querido. Seja um pecado que faz mal para você, espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, fisicamente, ou para outra pessoa. Seja o pecado que for, quando eu chego nessa fase da adoção, isso começa a fazer parte da minha vida. E eu começo a criar rituais religiosos para me convencer que eu ainda faço parte do reino. Que silêncio, Jesus! E vem o último, que eu gosto muito disso no mercado, a gente ama a hora que chega essa fase, que é a fase da recomendação. Que é o quê? É muito legalzinho, vem pecar comigo. Vem ser feliz, né? Tipo assim. De mulher para mulher, sabe? O marketing, sabe o que eu estou falando? Que é o quê? Eu quero arrastar mais gente para o meu ambiente, porque assim eu me convenço disso. Isso acontece com várias coisas, esse tipo de sentimento, ele é meio maligno, egoísta, tem umas outras palavras que eu vou falar outro dia, mas o que acontece? Eu gosto quando os outros caem, que justificam o meu erro, e eu comento, com o pastor, mas eu comento. Ah, pastor, eu sabia. Aquela menina não dava em nada, sabia que lá não ia dar nada. E isso acontece porque, na verdade, eu tenho algo que eu estou torcendo pelo outro, pelo fracasso do outro. Mas isso é só no tempo de Jesus mesmo, como eu estava falando. Bom, isso é um pano de fundo. De verdade, acho que eu vou precisar mais umas 4 semanas para pregar tudo que a gente tem para falar aqui. Por falar nisso, semana que vem eu vou falar sobre o leão. Quem conhece o leão? Na outra semana, você vai receber aqui o apóstolo Marcos. Quem já conhece o apóstolo Marcos? É o cara. E se fosse você, não perderia. E na outra semana, quem está aqui com a gente? Anderson Dantas. Fala, eu sou abençoado mesmo, né? Tirando o pastor Marcelo, nossa, que incrível. Paulão, segurança lá. Bom, já que você está rindo, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua batalha? A batalha final que você precisa vencer. Qual é a batalha decisória na sua vida? A batalha que, vencendo ela, todas as outras são mais fáceis. Qual é a batalha? É contra a religião? É contra o pecado? É contra demônio? É contra quem? Qual é a batalha da sua vida? Eu dei 3 exemplos. Você saberia me responder qual das 3 é a batalha da sua vida? É a batalha final? Que vai desencadear sucesso em todos os outros? Eu quero dar alguns exemplos que eu estabeleci. Guardou aí? Está pensando já? Já descobriu? Beleza. Eu quero dar alguns exemplos de batalhas na minha vida. Por exemplo, eu já dei foco errado no evangelho. E eu entrei em batalhas que não existiam e eu imaginava que elas existiam. Como existe um monte de batalha que são lendas, tá bom? Quero começar a tirar esse peso nessa casa. Lendas. Que são batalhas espirituais. Muitas. Não existem. São coisas que o diabo usa para tomar nosso tempo. Ao invés da gente se desenvolver e continuar crescendo e parecendo com Cristo, a gente fica em lutas que elas não existem. Mas a gente vai aprender isso também mais para frente. Então, eu aprendi algo que chama Evangelho da Cruz. Quem já aprendeu o Evangelho da Cruz? E eu usei o Evangelho da Cruz de forma errada há muito tempo. Era um engano. E eu preguei, muitas vezes, acusando as pessoas, mostrando o Evangelho da Cruz.
E aí, vamos estudar. O Evangelho da Cruz traz experiência que Jesus veio nos tirar dos nossos pecados. Então, é verdade ou não é? O Evangelho da Cruz, Jesus veio tirar a gente do quê? Do pecado. O Evangelho da religião nos faz presos nas práticas para alcançar a Deus. Alguém aqui como eu já se pegou no Evangelho da religião que se eu fizer essas práticas aqui, eu chego a Deus? Seja lá qual for. Beleza, esse é o Evangelho da religião. Eu também já pratiquei. O Evangelho dos usos e costumes, já ouviu falar desse? Nos mantém lutando contra principados e potestades com práticas religiosas. Repita isso e o diabo fugirá de vós. Já viu isso? Faça isso e o diabo vai fugir de vós. O que a Bíblia diz sobre o diabo fugir da gente? Não ouvi. Resistir ao diabo e ele. Então esse evangelho de usos e costumes sustentou minha vida por muito tempo. Posso ser sincero para vocês? Eu vivia em pânico, em medo e toda hora eu tinha de criar alguma coisa, um manualzinho para proteger meus bens, minha família. Eu tinha de ter práticas. Estou ouvindo o barulho das coisas caindo. Está ouvindo? Está caindo. Eu tinha de ter práticas que sustentavam que eu era cristão. Eu não me sentia totalmente liberto. Eu não podia falar assim, eu estou sossegado aqui, Jesus me protege, os anjos dele me guardam e o diabo não pode me tocar. Você já viu Jesus em batalha espiritual? Quem leu a Bíblia sabe que não existe isso. Você já viu os apóstolos em batalha espiritual? Por que Paulo não fez um manual de batalha espiritual nas cartas dele depois de ter escrito tanta coisa? Mas pastor, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Tudo bem, para a gente ter uma armadura, para quê? Nos proteger. Sim ou não? Com a palavra, não é isso? Com a fé, com a verdade. Ou seja, são coisas que eu consumo com relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra. Naturalmente ele vai atacar, mas eu estou protegido. Ele está comigo, mesmo que eu passe por vale da sombra da morte. Não tem nada que eu possa fazer para melhorar isso. Não tem nada superior do que ter Jesus, o Espírito Santo, Deus, os anjos, Gabriel, Miguel, todo mundo andando com você. Tem algum problema? Não. É isso que ele falou, eu não te abandonarei. Sim ou não? Nossa fé está baixa, como igreja, como cristão. A gente está muito cheio de ritual e manual. E eu estou te desafiando a confiar que Deus é Senhor dos céus e da terra. E que Ele te ama acima de todas as coisas. E que se você se submeter a Ele, Ele cuida de você. E Ele não falha. E Ele não perde. Agora, tem coisas que você precisa fazer. E eu não estou discutindo isso aqui. Mas fazer para que você seja mais parecido com Ele. Quanto mais parecido com Ele, mais o diabo foge de você. Jesus aparece na cena, o diabo está vindo lá e ele fala, o príncipe desse mundo está ali, está vindo. Mas ele não tem nada em mim. Ele levanta e fala, ele vai dar uma festa aqui, eu estou saindo que eu vou, outras coisas para fazer, mais importante. E ele sai. Ele não podia fazer uma sexta-feira de descarrego e de expulsação de demônio? Não fez. Por quê, gente? Porque ele sabia que ele derrotaria o diabo em outro lugar, e o diabo já foi derrotado. Então o espírito de medo tem que sair nessa noite daqui. Agora, nós temos que ter o espírito de coragem e ousadia. Jesus fica bravo com os discípulos quando eles são tímidos, não fica? Então vamos lá, vou tentar correr, você aguenta aí? Preguei muito essa questão da cruz, tá? Isso fez parte da minha vida há muito tempo. Por que eu estou lendo muito? Porque eu fui escrevendo, sabe assim? E eu quero organizar isso agora para vocês aqui. Tem mais uma verdade, quer saber? Você já foi feito vivo. Como assim, professor? Às vezes a gente acha que foi feito morto, depois que a gente viveu. Não, você já foi feito vivo. Era um pedaço de vida que estava em Deus e você nasceu.
Tá bom? Então, mas eu vim do ventre da minha mãe. Não, eu estou falando disso, estou falando do seu espírito. Ok? Então, você já foi feito vivo. Você já faz parte da ressurreição. Vou dizer de novo. Você já faz parte da ressurreição. Vamos lá. Então, tem duas também por engano. Nós temos uma relação presente com o pecado. É assim que a gente relaciona. A gente está sempre relacionando no presente com o pecado e futura com a ressurreição. Sim ou não? Toda hora a gente fala, não, porque quando vier a ressurreição e eu estou esperando Jesus vir. Cara, tem tanta coisa que já está pronta. Então vamos lá. Vamos ver o que a Escritura diz, né? A Escritura vai deixar claro que a nossa relação é passada com a crucificação. Passada, coisa do passado. Tem gente que não entra em igreja que não tem uma cruz. Você sabia disso? Eu estou te dando dados que pessoas deixaram igrejas porque não tinham cruzes ali. E nós temos uma relação presente com a ressurreição, não futura. Isso é a Bíblia que diz. Romanos 6,6. Pensou que eu não ia abrir, né? Abre aí. Romanos 6,6. Abra a sua Bíblia. E quem está anotando, anote. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Qual é o tempo desse verbo? Presente, passado, futuro. Sabendo isso, que nosso velho homem foi com ele, já foi crucificado, amém? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, já foi crucificado para o corpo do pecado ser desfeito. Para que não sirvamos mais ao... Então, deixa eu te falar. Tem irmãos, muitos, me procuram e falam, pastor, não consigo parar, me desconectar de determinados pecados. Os mais em alta hoje. Sexo virtual e uso de droga. É o que mais está afetando a sociedade. Ok? Está escandalizado? É o que está acontecendo. O adultério virtual é tudo isso que vocês já sabem. É um monte de coisa que está destruindo a nossa mentalidade, nosso corpo, está destruindo nossos relacionamentos e tudo. Eu preciso vencer o pecado. Deixa eu te falar, a primeira coisa para você vencer o pecado, você tem que saber que você já morreu. Esse corpo que estava em pecado já morreu. Então, a partir da transformação da sua mente, entendendo que você já morreu, você não existe mais, mas é Cristo que existe, a seu nível de responsabilidade já muda. Então é o exercício que eu tenho que fazer o tempo todo. Peraí, não sou eu mais. Se eu decidir morrer nele, eu também já fui ressuscitado. Assim também vós, eu estou agora em Romanos 6,11. Um pouquinho para frente. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está falando o quê? Vocês precisam se considerar duas coisas. Morto para o pecado e vivo para o Jesus Cristo. Você é nova criatura, amém? A velha criatura está viva? Não. Então eu não posso ficar toda hora ressuscitando esse cara. Ele é terrível. Colossenses 2, abre lá, rapidão. Estou na primeira parte. Colossenses 2, de 12 a 13, diz assim: sepultados com ele no batismo. Sepultado com ele no batismo. Tem uma outra confusão aqui do batismo. Batismo, tem muita gente que vai pensar que é só uma aliança, eu estou fazendo uma declaração. Deixa eu te falar. Batismo é um posicionamento que você toma de morrer. Naquela hora que você é batizado, e se você não é batizado, eu te aconselho a fazer isso. Tem um monte de coisa, o Cláudio vai abrir aqui uma reunião só sobre batismo, não é isso, Cláudio? Só sobre batismo, você procura o pastor Cláudio, que se você não é batizado, é importante que você aprenda sobre isso para tomar essa decisão. Então, quando eu sou batizado, eu morro com ele. Sepultados com ele no batismo, fala, eu morri. Nele também ressuscitará. Nele com ele. Fostes ressuscitados. Então, quando eu batizo, quando eu declaro que o Marcelo morreu,
Eu fui ressuscitado, mas não mais como Marcelo, como? Fala comigo assim, Cristo. Como Cristo, eu mudei de nome, eu mudei de atitude, eu mudei de mentalidade. Por isso que a Bíblia vai toda hora falar assim, nós temos que alcançar a mente de Cristo, ser dirigido pela mente de Cristo. Não é um esforço físico, é um esforço de mudança de mentalidade, de entender quem sou. A partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu começo a agir como essa pessoa. E aí os sinais vão te acompanhar. Quer não? Eu quero. Também nele ressuscitados pela fé, no poder de... Quem te ressuscitou? Poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ressuscitou você. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos quantas ofensas? Assunto encerrado. Deixa eu te dizer algo, a gente está forçando a ressuscitar o cara errado, toda hora. Jesus sabe, quem falou, acho que foi o Vitor falou ontem, quem fez no Lighthouse, quem não veio perdeu mesmo, foi animal. O que aconteceu? Ele trouxe uma palavra e falou assim, Lázaro tá doente, tá? E eles avisam Jesus, como é que ele ensinou na gente mesmo? Aquele que você ama está doente, vem rapidão, porque você precisa curar o cara. E aí, ele não vem, ele demora de propósito. E ele chega lá, Lázaro morreu, não morreu? Lázaro está dentro da tumba lá do... Como é que chama? Do sepulcro. E rola uma pedra, tal. E Jesus fala o quê? Qual a primeira palavra que ele fala? Lázaro, vem para fora. Porque se falar só vem para fora, ia dar um rolo. Todo mundo ia aproveitar o negócio. Vocês estão estragando minha pregação, tá? E Lázaro tem essa coisa de, ele vem, né? Ele está assim, você sabia que ele está amarrado, né? Enfaixado. E aí Jesus fala a próxima coisa, qual é que ele fala? Fala para quem? Para os amigos dele. Você já foi ressuscitado. Só que você ainda está andando assim. A gente não está conseguindo ver, você está enfaixado. Quem é que vai tirar as faixas? Os seus amigos. Quem são seus amigos? Com quem você tem andado? Quanto você tem evitado de estar entre esses amigos aqui, especialistas em desenfaixação? Tem uma galera boa aqui. Bom, amém? Ele nos vivificou juntamente com ele, com Jesus. Aprendeu sobre o batismo um pouquinho, vamos deixar isso para a próxima, senão a gente não termina hoje. Efésios 2, abre lá, rapidão. Efésios 2, 4 e 5 diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, acho que todo mundo conhece esse texto, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A gente estava morto, ele já vivificou, passado. Então eu estava falando que eu errei muito, eu preguei muito o evangelho da cruz, que eu falo assim, cara, eu preciso te levar para a cruz. Eu preciso te fazer morrer na cruz. E eu jogava um monte de peso nas pessoas. Eu era muito parecido com os fariseus, com os saduceus. E não, se você não cumprir isso daqui, se você não fizer, até que um dia um pastor Leandro virou, falou assim, quem quer batizar aí? Como assim? Nem fez um curso, o povo? Não. Quem quer batizar? O povo, tá bom. Quem quer receber o Espírito Santo? Mas você não vai batizar primeiro? Não. Pum, o povo, pá, aquela loucura do Espírito Santo manifesta no meio do povo. Falou, agora vai me batizar, gente. E ele foi lá, batizou. Quebrou todo o meu manual. Acabou com tudo. Porque o Espírito Santo faz o que quer, gente. A casa é dele. A casa é dele, você é dele. Você não é mais você. Você é Cristo. Ele que decide o que Cristo vai fazer. Teve alguma coisa que Jesus fez por ele mesmo? Não.
Jesus não fazia nada por ele mesmo. Por isso que as coisas não estão dando certo para a gente, porque a gente está querendo fazer. A gente ainda tem um nível de arrogância e prepotência e soberba muito alto para esse tal de Espírito Santo me dirigir. Adão caiu nesse lugar aí. Mas pastor, você está me chamando de arrogante? Não, irmão, você é uma benção. E com o Evangelho da Cruz, eu gerei fórmulas para relacionar com Jesus. Para relacionar com o Espírito Santo, para relacionar com Deus. E eu descobri que não existem fórmulas para isso. Existem formas. Que cada um, ele vai dar diferente. Para os mestres é de um jeito, para os apóstolos é para o outro, para os evangelistas é para o outro, para os pastores ele dá outro jeito. Ele fala, quem fala com os pastores é o bom pastor. Quem fala com o mestre é o Jesus, o mestre. E assim por diante. Com os profetas, é Jesus o profeta. Você sabia que ele também era, né? Amém? Então ele fala conforme... Ele falava com o povo de que forma? Por parábola. Falava com os apóstolos como? Explicando as parábolas. E a gente quer criar o manual do Just, de comportamento evangélico espiritual do reino de Deus, da céu, da terra, das galáxias, do sistema solar. A gente quer, porque a gente quer padronizar esse evangeliquinho que há em mim. A gente quer cópias disso. A gente quer cópia da revelação bíblica. E você não sabe da última revelação, irmão. Está acontecendo isso. A gente não pode cair nisso, isso é arrogância. A gente vai se perder na arrogância, porque Deus resiste aos soberbos. Mas dá graça aos humildes. Romanos 10, 8, vai lá, rapidão. Quero te provar que Paulo também pensava assim, porque você vai usar uns textos lá, que Paulo fala muito da cruz, né? Eu quero te provar isso aí. Romanos 10, 8 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então Paulo está falando assim, eu vou contar para vocês qual é a palavra que eu prego. Ah, deve ser da cruz. Aí ele continua lá. 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o quê? O ressuscitou. Olha a preocupação do cara aqui que ele está apresentando. Você sabe onde vai terminar esse texto, não sabe? Então ele está falando assim, a ênfase é crer, falar com a sua boca que Jesus é Senhor, amém? E com teu coração creres que Ele ressuscitou da onde? Isso vai fazer o que com você? Ser salvo. Qual o manual que eu preciso usar agora? Mas eu preciso fazer essa pergunta. Se você não considera que você é salvo ainda, eu quero te desafiar a fazer isso nessa noite. Eu não sei se você tem outra oportunidade, não sei se que Deus vai te falar amanhã. Eu não sei se o ambiente que você vive vai te roubar essa mensagem, essa semente que está dentro de você. Mas se você confessar com a sua boca nessa noite que Jesus é Senhor, e crer com o seu coração que Ele foi ressuscitado, hoje ainda você é salvo. E eu quero te dar a oportunidade de levantar sua mão, se você quer isso. Se você tem essa coragem, você quer decidir isso. No final, eu quero orar por você que levantou a mão. É muito sério isso. Se você quer retomar isso, eu preciso retomar essa aliança com o Senhor. Você vai falar para o Senhor, eu quero dizer que o Senhor ainda é Senhor da minha vida. E eu quero ter no meu coração isso, crendo, porque você não pode crer por você mesmo, você precisa que o Espírito Santo faça isso em você. E eu quero, Espírito Santo, crer que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Nessa hora você é transformado numa nova criatura. As coisas velhas se passam e você começa a ter fé, e daqui a pouco você está cumprindo o plano que o Senhor deu para você. Se isso faz sentido, você vai vir aqui na frente e no final os pastores vão orar por você. Amém? A gente já está no final, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Querido, eu vou encerrar aqui. Eu quero chamar os músicos aqui, por favor. E você que quer renovar essa aliança com o Senhor, eu quero te chamar para vir aqui na frente.
Só quem não puder, continue sentado. Eu sinto que é um momento de restauração de alianças. E a mensagem ficou. Tem muita coisa muito legal que Deus está trazendo para nós. Mas tem uma que você precisa ter clareza, que é a aliança. A aliança é assim. Não é um contrato. Contrato é o quê? Eu combino algo com você e quem não cumprir o que está combinado, paga uma multa, assume um problema. Isso é contrato. Já está previsto que a gente vai quebrar. Aliança não. Aliança não tem fim. Quando a gente faz uma aliança, ela é permanente, ela é perpétua. Só tem uma coisa que quebra uma aliança. Qual é? A morte. Só tem uma coisa que pode quebrar uma aliança: a morte. Nada mais pode quebrar essa aliança. No início, Deus soprou o espírito dele dentro de Adão. Deus tem uma aliança agora com o povo dele. E o povo dele começa a caminhar e decide se afastar. E decide romper essa aliança. E andar pelos caminhos deles mesmos. Tenha atenção nesse momento, porque há um espírito de revelação para você aqui. E as pessoas vão andando, as gerações vão nascendo desligadas de Deus, porque resolveram se afastar. Mas eu te falei que só tem uma coisa que pode quebrar uma aliança. O que é? A morte. E Deus não morreu. Mas ele precisava que alguém morresse para poder fazer uma nova aliança. No dia que Jesus morreu, a cruz é importante por isso. Naquele dia, aquela velha aliança findou. Ele pôs fim naquela velha aliança. Aquela aliança que tudo dependia ainda de você. E ele estabeleceu uma nova aliança. Abundante em graça e misericórdia. Eterna. De eternidade em eternidade a Bíblia se refere a ela. Nunca mais vai acabar. Nunca mais vai quebrar. Nunca mais ninguém precisa morrer. Mas Jesus morreu e estabeleceu de novo uma aliança com a gente. Quero chamar os pastores aqui, por favor. Se você quer